Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. São vários textos que eu vou ler com os irmãos, mas na verdade é um só. Como é que é isso, pastor? A gente já vai ver. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, ó Deus, rogamos a Tua graça para a Tua palavra que será agora falada, que o Teu Santo Espírito nos use para entendê-la, compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. São vários textos. Capítulo 2, versículo 7, verso 17. Capítulo 3, também o versículo 29. O capítulo 3, versículo 6. E também capítulo 13 e 22. Nós temos aqui um único texto, mas que é falado para as várias igrejas do Apocalipse. Essas igrejas representavam, como nós temos falado na escola dominical, que hoje nós não tivemos, mas estamos estudando Apocalipse, e estas igrejas eram igrejas locais que existiam na época. Porém, essas igrejas também representam as igrejas, por ser Apocalipse um livro profético, um livro que fala de previsões para o futuro. Essas igrejas representam cada época, pelo menos eu creio dessa forma, representa cada época da história da igreja aqui na terra. Nós temos a igreja de Éfeso, capítulo 2. O tempo desta igreja, ela vai do ano 33 depois de Cristo até o ano 100. É a igreja apostólica. A igreja em que os apóstolos estavam ainda vivendo nela, e estavam ainda sob a influência dos apóstolos. A igreja apostólica, carta à igreja de Éfeso. A igreja em Esmirna, então, vai do ano 100 ao ano 313. É um período da igreja onde a igreja sofre muitas perseguições por conta da fé em Cristo Jesus. Esta igreja, as pessoas nós lemos até aqui, eu trouxe para os irmãos um livro, o livro dos mártires, que fala de irmãos que foram arrastados em cavalos até a sua morte, foram mergulhados em óleo quente, mulheres grávidas foram traspassadas com lanças por causa da sua fé em Cristo. Pessoas foram queimadas vivas por conta do seu testemunho por Cristo Jesus. Esta é a carta à igreja em Esmirna. Depois desta carta, nós tivemos de 313 até o ano 500 depois de Cristo, a carta à igreja de Pérgamo. Esta carta representa a igreja desta época, então, aonde agora o catolicismo ele inicia. Ou seja, Constantino estabelece o catolicismo como a religião oficial do Império Romano. Desta forma, várias ocorrências, como que, por exemplo, um general mandava os seus soldados fazerem fila para serem batizados, para serem católicos, para serem cristãos, não é? E desta forma, todos eram católicos, todos eram cristãos, mesmo não querendo. O general mandava e todo mundo era cristão. Assim era a igreja daquela época. 313 a 500. De 500
1500, nós temos então a carta à igreja de Tiatira, ou seja, a carta à igreja, o tempo da igreja organizada. Agora com toda a sua hierarquia, com todos os seus paramentos, com toda a sua parafernália, que a igreja foi acumulando nas suas épocas, não é? Então a carta à igreja em Tiatira. De 1500 a 1700, então, nós temos a Igreja da Reforma, aonde acontece uma cisão da Igreja Católica e alguns reformadores, alguns homens, passam a questionar alguns princípios, alguns elementos da Igreja da época. E então, a carta à Igreja de Sardes é a Igreja da Reforma. Nós temos de 1700 a 1974, então, a carta à igreja em Filadélfia, ou seja, esta carta, esta igreja de Filadélfia, representa aquela igreja onde missões mundiais aconteceram em várias escalas. Nós temos desta época, Hudson Taylor, Adoniran Hudson, nós temos, por favor, me ajudem aí, Charles Spurgeon, nós tivemos, quem mais? Grandes homens, D.L. Moody, grandes pregadores, homens que pregavam a palavra e centenas de pessoas se convertiam. Se você ler ali, carta à igreja de Filadélfia, nós vamos falar isso na escola dominical, né? Eles que têm sobre a sua frente uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Ou seja, representa aquele tempo em que a palavra, a pregação da palavra, o evangelismo agora era uma porta aberta, não havia impedimento, não havia perseguição, portanto, muitos movimentos missionários aconteceram nesta época. E no final das cartas, carta à igreja de Laodiceia, que é de 1914, pelo menos esta data aproximada, né? Não estou taxando datas aqui, tá, irmãos? Estou falando mais ou menos ali na história por características da igreja, né? De 1914 até os dias de hoje, a igreja de Laodiceia. Talvez dispensa comentários o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da igreja de Laodiceia. Eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você não é nem frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, mas pelo fato de ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. As palavras são duras. As palavras do Senhor Jesus Cristo à igreja desta época são palavras duras. Todas estas cartas têm como característica em comum esta palavra que nós lemos há pouco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, nós estamos comemorando, ou pelo menos no dia 31 de outubro, amanhã, nós vamos comemorar, por assim dizer, a Reforma Protestante, ou seja, o dia da Reforma Protestante, o dia em que Martinho Lutero afixou ali no castelo de Wittenberg as suas 95 teses, contrapondo os ensinamentos da Igreja Católica. E nós gostamos disso, nós realmente gostamos dessa ideia, nós gostamos de pensar na igreja reformada. Esses dias a Gabi estava chegando ali, né, e a Magda estava aqui com o pai dela, com o seu José, trabalhando, né, e ela chegou, e ela viu ali algumas coisas acontecendo, inclusive abrindo um parênteses, irmãos, cuidado aqui, né, nesta calçada que estamos fazendo aqui, tem alguns toquinhos que estão acima do solo, às vezes a gente não percebe porque é cor de madeira e acaba tropicando ali, né? Eu já tropiquei várias vezes, né? Mesmo estando acostumado ali, trabalhando, andando, eu já tropiquei várias vezes, então cuidem para não tropicar, cuide com as crianças também, tá bom? Tem uma faixa amarela aqui nesse canto aqui, depois de concretado, então vai estar livre para caminhar, mas agora tem ferros ali, tem telas de aço, então é melhor não caminhar por ali, tá bom? Mas cuidem com os toquinhos, ok? Ele te faz tropeçar, não é? Então a Gabi chegou e disse, realmente, literalmente, é uma igreja reformada essa aqui, né? Porque estamos em reforma, né? É claro que estamos reformando a igreja, porque ela precisava de algumas reformas. Algumas coisas ela não estava bem, e nós precisávamos fazer alguma coisa. Nós, por exemplo, tínhamos as colunas que estavam aparecendo os ferros por conta do tempo, da umidade, então era necessário essa restauração, e outras coisas, né, que se pensa de ser necessário com o tempo,
uma porta pega cupim ali, então você tem que reformar, você tem que tirar, você tem que trocar, você tem que, ou seja, restaurar aquele ambiente. Isso é reforma. Então, o que foi a reforma de 1517, sob Martinho Lutero, principalmente? Por exemplo, entendemos que ele é o ícone, mas houveram outros homens também que insurgiram-se e também trabalharam fortemente com suas palavras e ações para reformar as ideias que estavam naqueles dias vigentes para a igreja. O que é a reforma? Você tem que restaurar aquilo que não está legal. Você tem que mudar aquilo que não está bem. Você tem que arrumar aquilo que não está funcionando. Ou, se você não arrumar aquela coisa, coisas piores podem acontecer no futuro. Por exemplo, eu citei a questão da coluna. Nós conversamos com alguns engenheiros e eles disseram, olha, a igreja não vai cair por conta disso. Mas, se não fizer a reforma, mas se não arrumar isto, num futuro próximo, coisas piores podem acontecer. Então, nós temos que fazer estas reformas. Lembram quando Pedro chega e Paulo está ali Pedro está com alguns homens conversando tal, e Paulo chega, e quando, eu estou enrolando aqui, né? Pedro e Paulo estão ali conversando com alguns homens, e não havia nenhuma divisão de pensamentos, ou de ideias, ou de grupos. Mas quando Tiago e João chegam, que eles são líderes da igreja, então Pedro vê que Tiago e João estão chegando, ele se aparta e vai para junto dos judeus. Paulo vê aquilo, e a palavra do Senhor diz que Paulo repreende Pedro na frente de todos. Era necessário uma reforma no pensamento de Pedro. Pedro, enquanto João e Tiago não estavam, você estava com todo mundo aqui, estava tudo legal? Isso está lá em Gálatas, não é? Narrando essa história. Mas quando você viu que eles estavam chegando, você correu e foi só para o lado dos judeus para agradar Tiago e João. Paulo teve que arrumar essa situação, porque se Pedro, como ícone da igreja, como líder da igreja que o era, se ele mantivesse essa posição, essa postura, esse costume, essa atitude, qual não seria o estrago para a igreja como um todo no futuro? Portanto, é necessário esses reparos. É necessário para que nós não tenhamos no futuro coisas mais sérias acontecendo, principalmente no que diz respeito ao propósito que nós temos, que é glorificarmos ao Senhor. Portanto, quando se deu a reforma, era este o propósito: arrumar aquelas coisas que não estavam bem, consertar aquelas coisas que não estavam funcionando, ou seja, estavam fora do padrão que Deus mesmo tinha estabelecido para a igreja, para a sua igreja. Graças a Deus que Deus levantou aqueles homens, e Deus sempre levanta homens para desafiar-nos a voltarmos à sensatez. Deus, é claro, usa o seu Espírito Santo para falar conosco, mas ele geralmente usa homens para talvez trazer uma palavra, talvez através de um gesto, através de uma atitude, através de uma posição um pouco mais forte, e ele então acaba influenciando-nos a que nós permaneçamos firmes no padrão bíblico das Sagradas Escrituras. Desta forma, eu queria conversar com os irmãos sobre, como nós lemos, quem tem ouvidos ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Será que é necessária uma reforma hoje? E eu não estou falando da reforma física, estou apenas usando isso como ilustração. Eu estou falando da reforma espiritual. É necessário, será, uma reforma nos dias de hoje? Haviam pelo menos 5 erros na igreja da Idade Média, que levou os reformadores a efetivamente estarem trabalhando por esta reforma. Será que os nossos ouvidos estão atentos para essas reformas que possivelmente possam estar sendo necessárias nos dias de hoje? Portanto, estamos ouvindo para as reformas que são necessárias para a igreja de hoje? Estamos com os nossos ouvidos atentos para isso? Como falei, haviam alguns erros na Idade Média, ou na igreja da Idade Média. E o primeiro erro que nós queremos trazer para os irmãos era sobre arrependimento. A igreja chegou num ponto, a igreja medieval, chegou num ponto onde você não precisava arrepender-se de nada. Lembram que eu falei há pouco?
Um general do exército fazia uma fila de soldados, agora é o batismo do meu batalhão. E todos daquele batalhão iam se batizar e todos se tornavam cristãos. Não era necessário, na verdade, um arrependimento. Não era necessário que aquela pessoa manifestasse arrependimento ou que ele manifestasse tristeza pelos seus pecados. Simplesmente bastava que ele se batizasse ou que ele participasse ali dos ritos da igreja. A igreja medieval, ela distorceu princípios que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu na sua palavra. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus 4, 17, nós vamos ler aqui que o Senhor Jesus Cristo diz de forma muito clara, no início do seu ministério, a primeira mensagem que ele prega, a primeira palavra que ele traz é a seguinte: depois do seu batismo, depois da tentação, Jesus inicia ali o seu ministério e ele diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percebe que o arrependimento, ele é necessário. Se eu quiser dizer, eu sou um filho de Deus, se eu quiser dizer que eu faço parte da igreja de Cristo Jesus, se eu quiser professar Cristo, se eu quiser dizer que quando Cristo voltar, eu estarei com Ele nos céus, o que é necessário que eu faça? Pagar indulgências. Era isso que a Igreja Católica estabeleceu. Você paga uma indulgência, você cumpre uma coisa ou outra, e está tudo certo. Era isso que acontecia naqueles dias. Você participa de alguns ritos, e você faz parte da igreja. E quando Cristo vier, quando Cristo voltar, ou quando você morrer, você tem o seu lugarzinho lá nos céus. É claro que não é assim. Eles distorceram, deturparam o significado da própria pregação do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus vai dizer de forma muito clara, arrependei-vos. Eu preciso me arrepender do que eu estou fazendo. Preciso me arrepender das minhas ações. Eu preciso me arrepender dos meus propósitos. Eu preciso me arrepender daquelas coisas que hoje eu dou mais importância. "150 jovens, imaginamos que são jovens na sua maioria, morreram hoje na Coreia do Norte, Coreia do Sul, perdão, por conta de um esmagamento social. Não sei se é isto. As pessoas estavam indo para uma festa de Halloween. Amanhã comemoramos Halloween? Eu não, né? Mas a sociedade comemora Halloween, festa das bruxas. E na Coreia do Sul, eles estavam indo para uma festa, para um determinado local. E para ir, é uma coisa louca, se você pensar, não faz muito sentido. Eles estavam indo para esse local e entraram num beco. E outras pessoas saindo do metrô foram entrando, mas quem chegava naquele beco não tinha, a vazão não era proporcional à entrada, entende? Então, as mesmas pessoas que entravam não eram as mesmas que saíam. E foram se aglomerando e apertando, quanto mais chegavam pessoas, aquelas pessoas ficavam prensadas nas paredes, nas grades, e 150 pessoas morreram, sufocadas, órgãos esmagados. Por quê? Halloween. Festa de Halloween. Foi essa madrugada. Eu não sabia, a Natália que chegou, falando para nós agora pela manhã, fomos dar uma olhada, tem um rapaz filmando, né, você percebe ali a aglomeração e não tem como sair, eu estou sendo apertado e as pessoas chegando e me apertando cada vez mais, 150 pessoas morreram. Sabe por quê? Porque é mais importante as coisas que o mundo oferece do que exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo propõe. Quando você fala da pregação de Cristo Jesus, arrependei-vos. Eu não estou tripudiando sobre a morte dessas pessoas, nem eu poderia estar. Mas nós não podemos deixar de narrar um fato tão importante. Quantas vidas se perderam por quê? Por nada. Por nada. Se perderam por uma coisa que não tem sentido nenhum. Portanto,
O homem está com seus ouvidos fechados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, que o ser humano está com seus ouvidos fechados para aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Que o Senhor, que os homens deste mundo estão com seus ouvidos fechados, isso a gente sabe. Mas a igreja está com os ouvidos abertos para entender o que está acontecendo? Sim, pastor, mas nós não vivemos mais de indulgências, nós não cobramos mais indulgências. Irmãos, quantas pessoas entendem ou pensam que são cristãos? Porque um dia um pastor pregou de forma muito eloquente, muito vibrante para ele, e disse: vem à frente. E você foi à frente. E quando você foi à frente, ele disse: agora você é um filho de Deus. Não, você não é um filho de Deus, porque você foi à frente. Isso é a mesma coisa que pagar uma indulgência. O princípio é o mesmo. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que você precisa se arrepender, seja aqui na frente ou seja lá no fundo, isso não importa. O que importa é qual é o estado do seu coração. E quantas igrejas hoje estão dizendo: venha para frente, irmãos. Eu talvez já tenha falado isso, mas uma vez eu estava numa igreja e o pregador estava dizendo: olha, agora eu vou jogar cinza sobre vocês, né? E pega as cinzas do altar, do sacrifício, eu vou jogar sobre vocês, e quando a cinza cair sobre vocês, venha até aqui à frente. Meu Deus do céu, da onde ele tira isso? Mas esta é a igreja dos dias de hoje, esta igreja precisa de uma reforma. Porque ela não prega arrependimento, ela prega uma ilusão. Eu não estou criticando este ou aquele ministério. É claro que estou, né? Claro que estou. Tira. Eu não posso deixar de fazê-lo. Eu não posso me eximir do fato de que nós estamos vivendo numa época em que muitos homens que se chamam homens de Deus está pregando para você, está pregando para aquelas pessoas fantasias, e não está dizendo o verdadeiro significado do Evangelho, não está dizendo a verdadeira mensagem que Cristo veio para proferir com os seus lábios, que é: arrependei-vos. Nós estamos falando nas quartas-feiras sobre as bem-aventuranças. Mais uma vez, repetindo e usando o culto de quarta-feira como ilustração. Mas qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque eu olhei para mim mesmo e percebi que nada sou, eu nada tenho, eu não posso. Eu me arrependo do que sou. E quando eu me arrependo, o que eu faço? Eu choro. Bem-aventurados os que choram. E aí segue. É um trabalho interior. Esse arrependimento é um trabalho que Deus quer realizar na minha vida interiormente. Não é usar uma saia, trocar de roupa, comprar uma Bíblia da hora, participar de todas as programações. Não, você já se arrependeu. Você já olhou para si mesmo e disse: eu sou um pecador, em mim não há bem algum. Eu estou indo para o inferno. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Ou seja, se você não se arrepender. Quantas pessoas estão indo às igrejas por causa das programações? Porque lá não é exigido arrependimento. Arrependimento de pecados. Aí eu pergunto: estamos com os nossos ouvidos abertos para o fato de que a nossa igreja, não estou dizendo essa, não é? Mas que a nossa igreja, a igreja dos dias atuais, e para mim é a igreja de Laodiceia, é a última da lista, é a última carta. Ela não precisa de reforma? Precisa. Está precisando urgentemente de reforma. Não somente isto. O segundo erro da igreja da Idade Média era com relação aos homens santos. Então havia toda uma hierarquia papal, uma hierarquia clerical, melhor dizendo. E você tinha, quanto mais santo você for, você é padre, de padre você vai para
bispo, de bispo para cardeal, e de cardeal você vai chegar a papa, então, né, que é o suprassumo da posição hierárquica da igreja medieval. E esses homens são homens santos. Uma das críticas feitas aos reformadores é que estes reformadores, eles não tinham poderes, ok? A crítica que a Igreja Católica fazia àqueles homens que estavam saindo da Igreja Católica e constituindo um novo grupo, constituindo uma nova ideia, ou uma nova igreja, por assim dizer, ou uma igreja reformada, é que, olha, vocês têm a palavra, vocês estão falando, mas vocês não têm sinais, vocês não mostram milagres, porque a igreja medieval sempre o fez. Por exemplo, o que é necessário para que alguém seja beatificado, ou seja reconhecido como um santo na Igreja Católica? Que ele faça milagres. A Aparecida foi assim. 3 crianças, a Fátima, né? A Fátima foi assim. 3 crianças tiveram uma visão, tal, e lá Fátima falou com eles, tem os 3 segredos de Fátima, porque eles viram um milagre, uma coisa acontecendo, algo, um prodígio, um sinal maravilhoso. E aí, então, aquela pessoa, aquele homem se torna santo, porque ele faz milagres. Este era um dos erros da igreja medieval, da igreja da época, que necessitava de reforma. Porque a igreja tomava para si, a atenção chamava para si, a atenção do público por causa destes homens, dos bispos, dos arcebispos, dos cardeais ou dos papas, que de alguma forma faziam milagres. Ainda bem que não é assim nos dias de hoje, não é? Quantas igrejas estão acumulando pessoas e elas vão ali, sabe para quê? Para ver homens fazendo milagres. Não, pastor, não é homens, é Deus através deste homem. E engraçado que eles estabelecem até datas para Deus na agenda de Deus, né? Olha, terça-feira do milagre, não é? Então Deus, terça-feira vai estar livre e essa terça-feira, então Deus vai fazer um milagre maravilhoso aqui, irmãos. Se isso é evangelho, então eu não sou cristão. Se isto é evangelho, se isto é igreja, então, com toda certeza, o que nós estamos fazendo aqui é uma bobagem. Tá? Mas eu tenho plena certeza de que tudo isso que acontece, de Deus não é, e da palavra não é. Porque Deus vai fazer o seu milagre na hora que Ele quiser, na hora, no tempo e no local, e usando a pessoa que for, mesmo que seja uma mula, mesmo que Ele tenha que fazer uma mula falar, Ele falou. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, e é nisso que nós cremos. E somente a Ele a toda a glória, não a homens santos que se levantam para dizer que, olha, eu tenho poder, porque Deus me deu poder, porque eu sou mais santo que... É o mesmo erro da Idade Média. O mesmo erro que a Idade Média cometeu, estamos vendo isso acontecer da mesma maneira. Se a história não serve para abrir os nossos olhos, para que serve? Portanto, mais uma vez eu digo, a igreja dos nossos dias necessita sim de uma reforma urgente. O problema é que, supondo eu estar certo no meu cronograma, na minha linha histórica, já estamos na igreja de Laodiceia. E se você não leu, leia o que o Senhor Jesus Cristo diz a esta igreja. Tu pensa que é rico, mas está morto. Tu pensa que é rico, mas é pobre. Pensa que é abastado, mas não é. Aconselho que de mim compre ouro, refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esta é a nossa igreja. Não esta igreja, mas a igreja dos nossos dias. A igreja do nosso tempo, que necessita urgente de uma reforma. Entendendo a sua pobreza e que precisa sim pensar na riqueza que Cristo quer outorgar a ela, que é a sua pureza e a sua santidade. Não somente isso, continuamos com os erros da igreja medieval. E nós temos um tanto de misticismo que se dava naquele tempo, não é? Então você toma a hóstia e você não pode mastigar a hóstia
porque Cristo está nela. Este é o corpo de Cristo. E a igreja cria isto, a igreja medieval, ela cria isto para poder prender as pessoas dentro de uma ideia oculta, dentro de onde as pessoas não tinham acesso à palavra, eles não tinham acesso às escrituras, ninguém tinha a Bíblia como nós temos hoje, somente o clero tinha direito do acesso às Sagradas Escrituras. Então eles criam a hóstia, dizendo que nessa hóstia ela se transubstancia no próprio corpo de Cristo, na carne de Cristo. E aí então você coloca no céu da boca, espera ela dissolver. Quantas pessoas vão à igreja, quantas pessoas vão participar destes ritos, crendo exatamente nisso, crendo na água benta, que se você jogar água benta, todo o mal vai sair. E aqueles filmes de exorcismo, não é? E joga água benta na pessoa endemoniada e a pessoa espumeja pela boca e vomita, né? E se retorce toda, contorce toda, porque aquela água é benta. E sai fumacinha do corpo do endemoniado. O que é isso, irmãos? Isso é misticismo. É colocar a questão espiritual em algo físico apenas, dizer que este copo é sagrado, que esta vassourinha vai limpar a sua casa, que este tijolinho que eu estou te vendendo aqui por R$1.000, daqui a pouco você vai ter a sua casa. Tudo isso é colocar, na verdade, isso aí chama-se é xamanismo, né? Aonde você coloca ideias espirituais, poderes espirituais em seres inanimados, em copos, tijolos, vassouras. Tudo que é misticismo, a palavra do Senhor abomina. Porque todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus está revelado aqui. Porque você quer saber qual é a vontade de Deus? Qual é a palavra dele? Qual é o desejo dele para a sua vida? Está aqui. Mais uma vez dizemos, ainda bem que isto ficou no passado, não é? Hóstia, água benta, terço. Claro que não. Você tem hoje aqueles homens que fazem a oração mais poderosa. Aquela oração que vai tirar todo o mal. Vamos para o Monte Santo, porque lá Deus vai falar conosco. Isso é misticismo. Isso é puro misticismo. Porque o Deus que fala no Monte Santo é o Deus que vai falar aqui. O Deus que fala no Monte Santo é o Deus que vai falar na sua casa. O Deus que fala no Monte Santo é o Deus que vai falar no seu trabalho. O Deus que fala no Monte Santo é o Deus que fala com você dentro do ônibus lotado, com você dentro do seu carro. É o mesmo Deus. Porque se eu crer que lá no Monte Santo, Deus vai falar, ou a voz do Senhor vai soar mais audível para mim do que aqui embaixo, eu estou usando de misticismo. Nosso Deus é soberano. Ele espera, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Já temos falado sobre isso. Em verdade, por quê? Deus espera adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, por quê? Por que em verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A adoração a Deus deve estar estabelecida na verdade. Deus espera adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, na sua palavra. E em espírito é o quê? Todo lugar. Não tem lugar especial. Aqui não é mais especial que aí. Em espírito significa que o Espírito Santo habita em você. Aonde você estiver, você pode adorar a Deus. Não, na verdade, você não pode, você deve, eu devo adorar a Deus. Aonde estiver, esteja fazendo o que eu estiver fazendo. Todas as minhas ações devem ser para a adoração a Deus.
Estamos vivendo um tempo que já vem de anos também. Isso não é coisa nova. A igreja medieval estabeleceu isso. A igreja medieval criou isto. E esta herança passa para nós. E nós, evangélicos, muitas vezes adotamos estas ideias medievais e trazemos para o nosso dia a dia, porque nós gostamos disso, desse misticismo. Vamos para o Monte Santo. Aquele homem tem uma oração poderosa. As profecias que ele traz são maravilhosas. Olha aquela irmã, quando ela fala a língua, olha, o chão treme. Não estou criticando, irmãos. Claro que estou. Não tem como não. É necessário. Para que nós façamos uma reforma, é necessário nós olharmos o que temos, o que está estragado, o que está deteriorado, o que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser restaurado. Quantas coisas, quantas mentiras estão sendo faladas e as pessoas creem e estão seguindo. Mas não somente isto. Um quarto fator, um quarto erro da igreja medieval era que eles precisavam de espectadores. Precisavam de audiência. Como é que eu encontro audiência? Como é que eu consigo audiência para mim? Se nós lemos em Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 3. Perdão mais uma vez, versículo 2. Isaías 53, 2. Diz ali: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não havia aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por que que ninguém fez caso do Senhor Jesus Cristo? Por que que ninguém ficou olhando para Cristo? Por que que está dizendo aqui que ele era desprezado e era um de quem os homens escondem o rosto? Por que que as pessoas não ficaram mirando para o Senhor Jesus Cristo? Porque a sua roupa não era colorida. Talvez a sua barba não era bem feita, talvez. Talvez o seu cabelo não era o cabelo da moda. Talvez as suas palavras não eram as palavras que agradavam. Esse texto é um texto profético que narra a respeito do Messias que haveria de vir. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo com toda a sua obra, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Não fizemos caso dele. Vimos ele crucificado na cruz do Calvário, mas nós viramos as nossas costas para ele e fomos embora viver a nossa vida. Viramos as costas para ele e fomos embora. Trabalhar, porque afinal de contas eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que comer, tenho que sustentar minha família. E nada disso é pecado. Mas quando você faz isso em detrimento da preciosidade e da majestade do Senhor Jesus Cristo, aí nós temos um problema. Porque nós não estamos olhando para Cristo, para a sua beleza, que aos nossos olhos humanos não tem beleza alguma. O próprio texto sagrado nos diz que não havia aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. As pessoas precisam de algo que agrade aos seus olhos. Aquele culto em que elas vão e o negócio é fervoroso, meu irmão. O bagulho vai pegar aqui. Que nós vamos, o reteté vai, opa, que o negócio vai ferver aqui. E aquelas roupas coloridas, aquele chapéuzão. Isso é da Idade Média, lá a igreja organizada, Tiatira, não é? Aquela igreja onde, é Pérgamo, né? Aquela igreja onde todos agora, a igreja com a sua hierarquia, como falamos, você tem o padre, depois você tem o bispo, o arcebispo, aí vê, opa, esses caras são bons, aí você vê aquela linhagem, você vê aquela hierarquia, você vê aquela coisa bonita, todas aquelas cores, aquele negócio, né? Balançando, saindo fumacinha, você não sabe o que é, mas é bonito aquele negócio. E as pessoas vão. Porque isso chama os olhos.
Daí você vai para uma igreja e tem uma coreografia. As meninas não sabem nem o que estão fazendo. Não sabem. Já devo ter falado isso também. Mas uma vez tinha uma aluna, ela falou, professor, você não vai lá ver a minha coreografia na igreja? Eu falei, sobre o que é a coreografia? Eu não sei, é uma mulher que não podia ter filho. Tem muitas mulheres que não podiam ter filho na Bíblia. Sobre o que é a sua coreografia? Eu não sei, sobre qual que é a mulher. Ela não sabia. Ela ia para dançar. Ela não sabia qual mensagem ela ia trazer. Aí eu falei para ela, quando você souber que mensagem você vai estar trazendo com a sua coreografia, aí você me fala, quem sabe eu vou. Eu nunca fui, é claro que não. É bonito os vestidos, o véu, as roupas, as luzes, a banda. O homem show. Esse cara DDD, PHD, PRPP, PRPP, tem título de tudo que é tipo. Esse cara vai falar, mano, cara, o cara sabe muito. Agrada aos olhos, chama espectadores, agrada a você, agrada a mim. E a igreja sabe disso. Ou seja, os profissionais da comunicação sabem disso. Os profissionais do convencimento sabem disso. E eles implantam isso nos círculos evangélicos para cada dia mais angariar mais e mais pessoas com os seus templos suntuosos, bonitos, de mármore. Não que nós não queiramos ter isto, mas quando isto toma o lugar da nossa apreciação ao Senhor Jesus Cristo, da beleza dele, daquilo que ele quer falar aos nossos ouvidos, quando isso se torna mais importante, a coisa que eu estou fazendo do que realmente o que ele está falando para mim, para que eu ouça, aí nós temos um problema. Aí esta igreja precisa de uma reforma. Não precisamos ir muito longe para encontrarmos igrejas desse tipo. Nós sabemos que isto existe, que o mais importante é o show, que o mais importante é as cores, as luzes e que agrade os seus olhos. Irmãos, digamos que nós tenhamos uma boa palavra, que a nossa palavra é cristocêntrica. Mas você sabe que muitas pessoas não virão aqui, porque nós não temos essas coisas. Ou seja, nós não temos as cores, nós não temos as luzes, nós não temos todas essas parafernálias, porque o que ele quer é isto. Ele não quer Cristo. Ele não quer a palavra, ele não quer ouvir Cristo falando ao seu coração. Ele quer algo que ele saia de lá extasiado. Que gostoso, deu para agitar um pouco hoje. Cara, tu quer agitar, vai para a balada. Ali tu quer agitação mesmo, vai para a Coreia do Sul no Halloween, naquele beco ali. Ali vai ficar bem agitado o negócio. Vai sair até nos jornais. Nós não estamos aqui para agitar. A gente está aqui para falar de Cristo, pregar Ele ao meu coração, ao seu coração, falar do seu amor. E para que de alguma forma, pela graça de Deus, esta palavra possa alcançar os nossos corações e transformar em prática, ser transformado em arrependimento diário, dizer, Senhor, me perdoe, eu nada sou. É para Ele que nós queremos ver, olhar e caminhar. E não somente isto, quando você tem esses espectadores, o objetivo qual era da igreja? Aqueles templos góticos, bonitos, imensos, enormes. E não só espectadores, mas muitos espectadores. Eu não quero espectadores, eu quero muitos espectadores. Jesus Cristo, nós falamos na semana passada sobre um milagre, quando Jesus cura a vista de um cego, e ele diz, a ninguém fale sobre esse milagre. Só que ele não aguenta e acaba falando. Ele não aguenta e acaba falando do milagre que Jesus fez na vida dele. Mas perceba que Jesus fazia milagres e ele orientava as pessoas, não fale desse milagre. Enquanto que, na verdade, hoje o que está acontecendo é exatamente o contrário. Olha aqui, por quê? Porque eu quero ganhar não só espectadores, mas eu quero ganhar
muitas pessoas, eu quero trazer muitas pessoas para o nosso grupo, para aumentar a renda, para que nós possamos fazer uma coisa suntuosa, maravilhosa, faraônica aqui, e todos possam ver que o meu ministério, que a nossa igreja, que eu faço parte desse ministério maravilhoso, porque tem muitas pessoas. Nós agradecemos ao nosso Deus, porque um dia Ele abriu os nossos olhos. Não somos perfeitos, falo por mim. Não somos perfeitos no sentido de pensar que toda a santificação está em mim, porque um dia recebi a Cristo como Senhor da minha vida. Claro que não. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas eu digo isso pela graça de Deus, que um dia Ele abriu os nossos olhos para não nos perdermos com isto. Nada contra ter uma igreja bem arrumada, estamos trabalhando para isso. Nada contra ter uma igreja com uma pintura nova, com uma calçada bem definida, enfim, nada contra isso. Mas essas coisas não podem tirar o valor daquilo que é mais precioso, que é Cristo Jesus. Isso não é um problema atual, irmãos. Não sei se vocês lembram, mas quando os discípulos estavam saindo do templo, no capítulo 13 de Marcos, no versículo 1, um dos discípulos, nós não sabemos quem é, mas um dos discípulos diz para Jesus, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Aquilo estava chamando a sua atenção. Aquela construção estava fazendo com que aquele discípulo vislumbrasse aquilo e ficasse de boca aberta com aquilo. Jesus vai dizer: escuta, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso é passageiro. Possamos ter, nós, muitos membros aqui, uma igreja linda, maravilhosa, que quem passe olha, que prédio, que construção. Isso não quer dizer nada. Isso não nos impede, como temos falado, de melhorar o que temos, mas não de adorar isso, não ficarmos perdidos nisso. Desta forma, nós percebemos quantas igrejas estão perdidas nisso, nas construções, perdidas em ter grandes números de pessoas seguindo o site da igreja, e aí perde o foco do próprio Evangelho. Nós não sabemos exatamente quem, como, mas como resultado da reforma, nós tivemos pelo menos 5 solas, ou solas, que foram listados para que a igreja, por conta da reforma, pudesse pensar nesses princípios e não se desviasse dessas verdades. Portanto, quando nós vemos igrejas que não estão pregando efetivamente o arrependimento, dizendo para você, você precisa se arrepender, nós chamamos a atenção, voltamos para aquele princípio e dizemos, sola gratia, é somente pela graça de Deus, não é por obras, não é por indulgência, não é porque você se batizou, não é porque você tomou a ceia, não, é sola gratia, só a graça de Deus. Quando nós vemos igrejas que estão trazendo homens com seus poderes sagrados, exaltando homens, aquele missionário, aquele apóstolo, nós lembramos do quê? Só lhe deu glória, não a homens, mas somente a Deus, toda a glória. Quando nós vemos pessoas, ideias, igrejas que estão trazendo nos seus cultos misticismo, estão trazendo, vai ao monte, olha aquele sonho, aquela revelação, aquele profeta, nós lembramos o quê? Sola Escritura, só as sagradas Escrituras de Deus servem para nós. Todas estas coisas são misticismos que nos fazem, na verdade, desviar do verdadeiro Evangelho e do verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas.
Quando nós olhamos e percebemos e possamos um dia, quem sabe, estar nessa situação, olhar para nós e percebermos apenas atrás de espectadores, colorindo as coisas que fazemos, tornando elas mais vibrantes ou mais luminosas, nós temos que lembrar sola fide, só a fé pode salvar, só a fé em Cristo Jesus. Não é a cor, não é a beleza. Deus não nos impede de sermos organizados e limpinhos, não é? Mas o que vai nos salvar efetivamente é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, o quinto sola. Queremos muito, mais e mais espectadores, templos grandiosos. A igreja do nosso tempo está perdida nisto, porque é um mundo consumista e capitalista, e que quer mais e mais e mais e mais. Eu não estou contente com o que eu tenho. Eu quero mais e mais e mais. Aí nós lembramos solos Christus. Só Cristo. Há um mediador só. Não há muitos. Há um só Senhor. Não tem muitos. Só Ele. Não precisamos muito. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porque estamos fazendo isso em Cristo Jesus. Não estamos fazendo por renome, por fama, mas estamos fazendo isso pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque um dia nós nos arrependemos. Um dia nós entendemos que éramos pobres de espírito. Um dia ouvimos a voz do Senhor e a sua mensagem, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este arrependimento, que vai transformar a minha vida e pode transformar a sua, se você assim aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você não tem isto, tudo o que eu falei aqui, você não vai entender, porque você não quer entender. Pode parecer uma mensagem, lavagem cerebral, não é? Não é, é o que a palavra de Deus está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Perceba que não são todos que vão ouvir. Só vai ouvir quem? Aquele que um dia entendeu que nada pode, que nada é. Aquele que entendeu que precisa se arrepender. Não sou eu que estou dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está dizendo ao seu coração, aos seus ouvidos espirituais agora: se você está nisso, sai disto. Só lhe deu glória, sola fide, sola escritura, sola gratia, solus Christus. Não é cor, não é barulho, não é movimento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas verdades que o Senhor nos mostra nos dias de hoje, no decorrer da história. Perdoa-nos, ó Deus, se nós, como igreja, não falo apenas como nós, Igreja Batista da Graça, mas perdoa-nos, ó Deus, pelo fato de a igreja de hoje estar precisando de uma reforma tão séria na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Talvez teríamos mais para falar sobre essas coisas, mas o tempo nos falta. Mas rogamos a Deus que o Senhor esteja sendo conosco gracioso como sempre. E com o Teu Santo Espírito fazendo-nos perceber aonde estamos. O que precisamos, ó Deus, restaurar para que a nossa adoração ao Senhor seja efetiva. E o Senhor se agrade das nossas vidas, o Senhor se agrade da sua igreja do dia de hoje, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a sua igreja esteja contigo sem qualquer tipo de vergonha, ou qualquer tipo de remorso, ou algo do tipo, mas sim, ó Deus, estejamos jubilantes pelo trabalho que estamos realizando, aguardando sim a volta do nosso Senhor, para estarmos eternamente contigo e desta forma glorificando o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos, pedimos a Tua graça para o dia de hoje, mais uma vez orando pelo dia de eleição, que o Senhor nos dê paz no nosso país e que faça-se a Tua vontade, seja ela qual for, estejamos nós
com os nossos corações preparados, entendendo que Tu és um Deus soberano, conhece todas as coisas, sabe das nossas necessidades. E desta forma, Pai, rogamos que o Senhor esteja tomando esta nação nas Tuas mãos, conforme o Teu querer. Muito obrigado por cada pessoa, por cada irmão que aqui chegou, por cada família aqui representada. Abençoe aqueles que não puderam chegar, dá-nos a Tua graça. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe.